Fala, futuro programador! Então hoje é a nossa primeira aula de HTML. Nós vamos trabalhar com o VS Code. Para quem não tem o VS Code instalado ou não sabe instalar, eu tenho uma aula já gravada, eu vou deixar aqui no card, para você fazer a instalação do VS Code na sua máquina. Antes de nós irmos para o código HTML, nós vamos primeiramente criar uma pasta. Então você pode vir aqui em novo e criar uma nova pasta. Você pode dar o nome que você quiser, eu vou chamar de desenvolvimento web. Após você criar a pasta e estar com seu VS Code instalado, você vem no botão direito. Se você estiver com Windows 10, ele mostra aqui abrir com VS Code. Se você estiver com Windows 11, o meu ele mostra dessa forma. Pode ser que o seu mostre de outra forma. Então você vai vir aqui em mais opções e vai abrir com VS Code. Aqui dentro do VS Code você vai criar documento. E aqui eu vou chamar de aula1.html. Quando você está com o seu VS Code instalado, eu vou explicar como você vai salvar. Você pode usar o padrão Ctrl S, você pode vir aqui em File e configurar outro save, que ele vai sempre salvar automaticamente. Qualquer coisa que você escrever no seu VS Code, ele vai salvar automaticamente. Para HTML você não precisa utilizar nenhuma extensão do VS Code, HTML é totalmente básico. Agora a primeira coisa que eu vou fazer antes de ensinar para vocês um código HTML, vamos escrever aqui meu primeiro arquivo HTML. A forma mais fácil de você executar o HTML é vir no arquivo, dentro da pasta. Aqui o meu está programado para abrir com o Edge, mas eu posso vir aqui com o botão direito e escolher qual navegador eu quero abrir. Eu vou abrir com o Google Chrome. Então dessa forma nós estamos executando o nosso primeiro arquivo em HTML. Como o arquivo está na nossa pasta e não está no servidor da web, ele vai mostrar o caminho. Você também pode clicar no botão direito do mouse e vir aqui em ver código fonte da página. Dessa forma ele vai mostrar a nossa formatação HTML. A segunda coisa que eu vou fazer é utilizar a tag B. Para abrir uma tag você vai utilizar o maior que e o menor que. Então você vai utilizar esse para abrir a tag. Aqui eu vou escrever B. E aqui para fechar. O VS Code vai fechar automaticamente a tag. O VS Code ele vai fechar a tag automaticamente ou até mesmo te dar dicas. Então é bastante recomendável, mas aí vai de você que está aprendendo, utilizar o bloco de notas. Você pode criar um arquivo com aula.html e você pode escrever no bloco de notas, porque o bloco de notas não vai te dar dicas, então é mais fácil de memorizar as tags utilizando o bloco de notas. Mas se você não quiser aprender mais a parte teórica, deixa para treinar a prática depois, mas é altamente recomendável utilizar o bloco de notas. Então aqui após o nome arquivo, eu vou fechar. Vamos utilizar a barra invertida e o VS Code fecha automaticamente. A tag B ela vai deixar o texto em negrito. A tag B significa bold em inglês. Então bold de negrito. Então vindo aqui, a nossa parte do texto ficou negrita. E a nossa tag já passou a aparecer aqui. Então sempre que você escrever aqui em HTML, você vai ter que atualizar a página para atualizar aqui os arquivos no navegador. Agora, se eu não fechar a tag B, ele vai continuar, não vai ter nenhum erro, ele vai deixar negrito o próximo texto, mas aqui ele nunca vai saber aonde parar. Então todo texto que eu escrevi aqui, ele vai sempre deixar negrito. Então ele nunca vai saber aonde parar. Por isso é recomendável sempre estar fechando as tags HTML. Mesmo que você não feche, não vai gerar um erro, mas na execução o navegador não vai saber onde parar com aquela execução. Então pode haver algum tipo de lentidão, alguma coisa não visível. Então é recomendado sempre fechar as tags. Então para iniciarmos o nosso HTML mesmo, vamos utilizar a tag doctape. Então você vai abrir a tag, vai utilizar aqui a exclamação. O VS Code já está informando que é doctape,
Mas lembrando que para você que está iniciando, é melhor você escrever, em vez de utilizar as dicas do VS Code. E eu posso escrever minúsculo mesmo, não precisa ser maiúsculo. Então, vou escrever aqui doctape. E após isso, eu vou escrever HTML. E vou fechar a tag. Então, doctape significa doc de documento e tape de tipo. Então, meu tipo de documento é HTML. Então, assim que você abrir seu arquivo HTML, então agora, assim que eu executar aqui no navegador, ele sabe que esse arquivo é HTML. Por padrão, é HTML. E aqui ele já vai mostrar o doctape HTML. Então agora nós vamos utilizar a nossa próxima tag padrão do HTML, que é o próprio HTML. Vou abrir a tag, escrever HTML e vou fechar a tag. Essa terceira tag padrão do HTML é o head. O head significa cabeça. Então, tudo que você deve escrever dentro da tag head vai ser referente ao que você vai utilizar dentro do HTML, que é o CSS, o JavaScript e algumas outras coisas que a gente vai aprender no decorrer do curso. Agora, a quarta tag padrão que nós vamos utilizar é o body. O body significa corpo. Então, tudo que você vai escrever, que vai ser mostrado para o usuário, vai estar dentro do corpo do HTML. Então, como você pode ver, o HTML é uma linguagem de marcação, ela não é uma linguagem de programação. Por que ela não é uma linguagem de marcação? Porque ela vai estruturar a sua página web. Não só a página web, você pode utilizar HTML para criar aplicativos, ainda de uma forma mais avançada. Você pode criar suas próprias tags HTML quando você está programando um aplicativo. Então, o HTML não está limitado ao navegador. Por padrão, nós aprendemos no navegador porque foi a maneira inicial, a forma mais fácil de você estar entrando no mundo da programação, aprendendo a linguagem de marcação, que é o que vai dar a estrutura das páginas. Então, por último, nesse vídeo, nós vamos utilizar a tag title. Vou abrir a tag. Então, o title significa título em inglês. E aqui dentro eu vou escrever meu primeiro site. Aqui no navegador, por padrão, ele vai colocar o nome do arquivo como título. Mas quando nós utilizamos a tag title, ele vai mudar esse nome para o que eu escrever lá dentro da tag. Então agora o título da nossa página é meu primeiro site. Resumindo essa aula, você aprendeu a criar um arquivo HTML. Para baixar o VS Code, você pode utilizar o card que eu deixei aqui no vídeo. Está iniciando, é recomendável você escrever principalmente com um bloco de notas. O doctape ele vai informar para o navegador que é um documento HTML. E após isso nós criamos a estrutura padrão do HTML que você vai utilizar em qualquer site. Nós aprendemos a tag bold, que vai deixar o texto em negrito. Aprendemos o head, que significa cabeça, e é a única coisa que é mostrada para o usuário é a tag title, mas de resto as outras informações não é mostrado para o usuário diretamente. O body, que é o corpo, que é onde você vai escrever as tags que vão ser responsáveis por mostrar informações para o usuário. E nós fechamos aqui o nosso arquivo HTML com a tag HTML. Só essa é a nossa primeira aula de HTML, a aula de entrada aí para você estar sabendo o que é HTML, se você não conhece ainda. Está aí aprendendo o que são as tags, aprendendo a teoria do HTML junto com a prática. De hoje você não vai só aprender a decorar tags, aqui nós vamos criar sites de verdade, vamos aprender a criar sistemas com HTML, CSS, JavaScript, Python. Então aqui nesse canal nós vamos sempre estar aprofundando. Vamos começar sempre com o básico, obviamente, mas aqui nós vamos sempre para o mais profundo possível. Para você estar aprendendo realmente o que é programar, o que é programação, o que é desenvolvimento para a web. Então nós vamos ter aula de CSS, também desse ponto inicial. Depois vamos ter aula de JavaScript, depois retornamos para o Python. Vamos ter uma aula de lógica de programação, sem nenhuma linguagem de programação. Iniciar do zero, o que é lógica de programação, para você aprender a programar de verdade. Então se você gostou, curte, compartilhe, comenta. Deixa seu comentário, se você tiver alguma sugestão, também pode deixar.
Então todos os dias você vai aprender algo diferente nesse canal a partir de hoje. A partir desse vídeo, você vai aprender algo diferente. Então se tiver mais coisas que você quer aprender, você pode deixar nos comentários também. Também vamos ter dicas com o ChatGPT para você ver como utilizar ele realmente, para você estar utilizando para você aprender. Não para você ficar copiando código, e sim para você aprender realmente, tanto com vídeo, com ChatGPT, com livro. Então aqui sempre vai ter dicas para você. Então é isso. Curte, compartilha e comenta. E até a próxima. E se você ficou até aqui, muito obrigado.